Quando eu tava lá no Joe Dispenza, além da intolerância à lactose que eu curei, em uma das meditações ele fala sobre troca de emoção. Sim. E uma das coisas que eu venho trabalhando nos últimos anos junto com a minha evolução de saúde era, cara, eu sou um cara agressivo. Eu sempre fui um cara agressivo. Só que essa agressividade, ela tem um motivo. Porque muita gente que tá assistindo a gente não sabe. Você tem um trauma que faz você ter um comportamento hoje que, às vezes o trauma é conhecido, às vezes não é. E você sabe de onde vem a sua. Eu sabia de onde vinha. Você tinha consciência já. Tinha. A minha agressividade vinha da minha época de jogador de futebol, no começo da minha carreira, no começo da construção. Uhum. Por quê? Porque eu era loiro e tinha olho verde. Você era diferente. Hoje o meu cabelo já não é mais tão loiro assim. Mas naquela época era bem loiro. E eu tinha olho verde. Uhum. Então eu era o loirinho de olho verde. E eu apanhei Preconceito muito em pra cima cacete. disso. Um puta preconceito. Eu apanhei muito com isso. Só que quando eu apanhei com isso, eu percebi o seguinte. Se eu for agressivo, eu ganho esse jogo e vão pro pau. O que eu fiz? Pum! Virou Comecei agressivo. a ser agressivo. Virei um cara agressivo. Então o cara vinha loirinho, não sei o que, e pum! Saía na porrada. O que começou a acontecer? Começaram a me respeitar. Caraca. Aí eu pensei, ué, se eu sou agressivo, eu tenho resultado. Então é isso. Pô, encontrei minha saída. Parei de jogar futebol, 22 para 23 anos, fui pro mundo dos negócios, pum! Sou um cara agressivo. Resultado, comecei a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar grana. Sou um cara agressivo. Ganhar dinheiro, ganhar grana. Bah. E aí eu tenho 2 anjos na minha vida. Meu pai... Eu tenho vários anjos na minha vida, mas esses 2, especialmente nesse quesito, meu pai e minha esposa, na ordem talvez minha esposa e meu pai daí, pela convivência, o dia a dia com a minha esposa dentro de casa, dormindo comigo todo dia, ela foi tolerando isso e me ajudando. Sem falar que estava me ajudando, tá? Isso é uma inteligência que a Mari tem absurda. Genial. Ela me ajuda sem falar que tá me ajudando e ela sabe que tá me ajudando, mas ela não me conta. Entendi. Porque naquela época, principalmente no auge dos meus 20 e poucos anos, ganhando grana, ficando rico, eu ia achar, meu ego não ia deixar achar que ela tava me ajudando. Entendi. Então, ela não me contava e ela vinha me ajudando aos poucos. Até que em 2012 eu percebi que a mudança precisava acontecer um pouco mais forte. Foi quando eu vendi a faculdade, fui morar no Vale do Silício. E aí, morando no Vale do Silício, melhorei muito isso. E aí, cara, é um processo de evolução. São 10 anos de lá pra cá, mas especialmente nos últimos 4 anos, por conta da evolução da saúde, isso ficou muito poderoso. E aí, junto com essa evolução da saúde, em 2022 eu cheguei pro meu time inteiro da Boali e falei o seguinte, galera, eu sei que eu sou agressivo, mas eu quero mudar. Legal. Agressividade é algo que sempre me deu resultado, mas eu quero mudar isso. Então, se eu estourar com vocês, em grupo ou individualmente, eu quero que você venha conversar comigo depois. Eu quero que você me fale, Rodrigo, não gostei da forma que você falou comigo. Eu quero que você me fale isso. Então eu abri a lata pra falar disso, há 2 anos atrás. Então eu acelerei meu processo de mudança há 2 anos. Uhum. Quando foi no Joe Dispenza, agressividade, preciso mudar essa emoção. Só que eu não sabia o que eu queria colocar no lugar. Eu não tinha identificado o que seria o amor ainda. E aí veio o amor. Então eu vinha evoluindo com essa agressividade, mas qual que era o problema? Toda vez que eu não era agressivo e não tinha um resultado positivo, voltava pra mim o seguinte, tá vendo? Quando eu não sou agressivo, eu não tenho resultado. E aí aquele gatilho da agressividade voltava e eu voltava a ser agressivo. Uhum. Até que no Joe Dispenza, não vou te falar que eu curei isso 100%, mas eu vou te falar que, cara, melhorou mais de 90%. Caramba. Mais de 90%. E é um trabalho contínuo, né? Porque essa é um pouco a essência do homem, né? É um trabalho contínuo. De ser esse E aí, instinto animal, né? O que tem acontecido, Marcelão? Esse instinto animal, como eu tenho cuidado dele, e eu sei que ele tá aqui dentro, tá? Uhum. Assim, Ele existe, você domou ele. Ele existe, ele tá domado, tá controlado. De vez em quando perde um pouco do controle, mas ele tá controlado. Então, esse instinto animal, esse agressivo que tá aqui dentro, ele começou agora a acumular resultado com amor. E aí começou a ficar diferente. Porque aí eu comecei a entregar mais amor em vez de agressividade e comecei a ter o resultado positivo. Agora você percebeu que funciona. Exato. É até algo de mais longo prazo, é até algo que precisa de mais paciência, é até algo que precisa ser tratado de uma forma mais processual. Porque a agressividade, ela é pontual.
O amor não é pontual. O amor é processual. Isso daqui é igual quando você faz o seguinte, ó. Você pensa assim, eu quero ter um resultado de tal coisa, e aquela tal coisa não tem um processo, você precisa de uma ação específica, aquilo ali não gera escala, não. Então, esforço pontual gera resultado pontual. Esforço no processo gera resultado em escala. O esforço do amor, ele é um resultado de escala, porque aí ele é um processo. Enquanto na agressividade é pontual sempre. Nunca vai existir você falar assim, eu fiz um processo da agressividade. Não vai existir. Agora o processo do amor, sim. Eu sou um cara intenso. E eu tenho conseguido ser intenso com amor. E aí é diferente. A gente não tem a menor ideia do tamanho que a gente é versus tudo que a gente pode alcançar. A gente não tem a menor ideia. E a gente é muito, muito pequeno perto daquilo que a gente alcança na vida aqui. Isso ficou muito claro pra mim lá. A hora que eu consigo curar a intolerância à lactose, cara, eu começo a perceber um poder interno de que eu jamais acessaria. Porque se você me falasse isso antes de eu viver isso, eu ia falar, cara, sério, cara, você tá de brincadeira. Você é um brincalhão. Aquele empresário dentro de mim não ia querer deixar eu olhar pra isso. Você tá perdendo tempo com essa bobagem, cara? Tá maluco, bicho? Vai trabalhar, rapaz. E a hora que eu vou lá e vivo isso, eu fico pensando, cara, eu não conheço nada sobre mim, cara. Eu não conheço nada sobre o poder que eu tenho de viver coisas extraordinárias. Então, eu acho que a maior importância de você querer viver o desconhecido é justamente você chegar em lugares que você jamais imaginou chegar. Jamais imaginou chegar. E aí eu acho que entra a questão de Deus também. Porque... Então, no fim das contas, você tá falando sobre mudança. Primariamente sobre mudança. Total. Porque, cara, no final do dia, você tem uma boa vida. Teoricamente, você quer ficar ali, cara. Você fala, pô, mas não precisa sair muito disso aqui. Isso aqui tá bacana. Uhum. Entendeu? Pô, eu parei de beber dia 1º de dezembro. Cara, pra quê, cara? Pra quê? E aí eu falei, não, mas é autocontrole. Aí tem gente que fala, não, autocontrole é você beber e saber beber. Não, autocontrole é eu combinar algo comigo e fazer. Só isso. Certo? Isso não. É. Autocontrole é eu falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou lá e faço. Acabou. Isso é autocontrole. Então, o que eu vejo é a gente tem uma capacidade de se transformar tão gigantesca que a gente não tem ideia. E aí, quando você percebe que é lá naquele desconhecido que você vai viver essa transformação, você fica o tempo todo falando, cara, então quero mais desconhecido, quero mais desconhecido, quero mais desconhecido. Você começa a buscar, né? Começa a buscar mais, e é o que tem acontecido comigo. E aí, essas coisas extraordinárias que têm acontecido comigo nas últimas semanas e tudo mais, tem um amigo que falou uma coisa que tem a história do pastor, né, de falar, poxa, Deus demora muito tempo pra fazer as coisas de repente, mas tem uma outra coisa que quem me falou foi o Wilton, lá da Cheirinho Bom. Ele falou o seguinte, ele falou, Rodrigão, quando você realiza um plano com os seus recursos, ele é o seu plano. Quando você realiza um plano que você olha e fala, putz, mas eu acho que eu não tenho recurso pra isso, aí são os planos de Deus. Legal. Eu não tinha recurso pra realizar o plano de curar de lactose, pô. Você tinha, mas você não tinha consciência. Eu não tinha consciência desse recurso. E aí você vai alcançando esse tipo de coisa, e aí você vai vendo que, cara, a gente é muito pequeno. E o que é esse potencial que a gente tem? Qual que é o nosso potencial, assim, pra quem tá escutando a gente e nunca viveu um Joe Dispenza da vida, quais são nossas capacidades esquecidas, né? Cara, na verdade, eu vi gente voltar a andar lá, né? Eu também, cara. Eu vi. Se pegar um cara que tá numa cadeira de roda e ele volta a andar, você lembra de João, né? No capítulo João, onde Jesus fala, anda.
Ele vai lá e anda. E ele não podia se jogar nas águas, porque, pô, sempre tinha alguém na frente dele. Ele vai lá e anda. Aconteceu isso no Joe Dispenza. Eu vi gente levantando de uma cadeira de rodas. Cara, depois que você vê isso, eu acho muito, assim, acho muito óbvio que aqui o Excepcionais, ele já é um podcast que traz temas complexos de forma simples, né? Ele simplifica assuntos complexos. Assuntos profundos, né? Assuntos profundos, e óbvio que a gente tá aqui num assunto profundo. Não é um assunto que dá pra fazer um corte aqui e falar, vamos só falar isso. Não dá. Mas eu continuo desconhecendo aquilo que eu sou capaz de entregar. Eu não conheço. Mas uma das coisas você já mostrou, né? A gente tem capacidade de cura. Tem. Quando alguém te pergunta assim, cara, o que o Joe Dispenza ensina? Porque a gente ficou lá 7 dias e ele ensinou 1 milhão de coisas pra gente. Mas o que é um resumo do que você acha que ele ensina? Encontrar o desconhecido. Encontrar o desconhecido. Eu acho que ele ensina você a buscar pelo desconhecido. E o que é buscar pelo desconhecido? É geralmente aquilo que você nunca vai em busca, porque você tem medo. Então... Porque é incerto, porque tem risco. Cara, desconhecido gera medo, não tem jeito. Você pensou em desconhecer alguma coisa. Vamos lá naquele desconhecido. Não, calma. Mas calma aí, me fala mais sobre ele. Não, ele é desconhecido. A gente não sabe nada do que tá lá. E o Joe Dispenza faz você querer ir pra esse lugar. Faz você querer encontrar o desconhecido, entendendo que no desconhecido tem evolução.